Aleluia. Deus é bom e o diabo não presta. Aleluia. Queridos, a revelação que Deus é bom, ela é muito importante. Mas tão importante é saber que o diabo não presta. Porque às vezes nós sabemos que Deus é bom, mas pensamos que o diabo é bom também. Mas o diabo não presta, ele é sujo. E Deus me trouxe aqui para que você entenda isso e tome uma posição. Eu creio que hoje todo mundo que está aqui vai sair daqui com uma convicção que tem que tomar uma posição. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa bem clara, bem séria. Você foi roubado. Talvez nunca ninguém te disse isso, mas nós fomos roubados. Quem sabe que foi roubado? Roubado o quê? A gente já está olhando a carteira. Você foi roubado. E o que você vai fazer a respeito? Sabe que tem pessoas que moram de aluguel aqui. Entenda, tudo que eu vou falar tem amor envolvido, então não se ofenda. Amém? Quando nós falamos as coisas que precisamos dizer no amor, a gente não pode se ofender. Amém? Quem mora de aluguel? Me diz assim, você está feliz lá onde você mora? Mas sabe que, é claro que você já entendeu para onde eu vou, então já disse não. Mas se talvez um amigo perguntasse, não, eu estou bem contente. Mas sabe que estar contente morando de aluguel é um dos sinais que nós não temos consciência que fomos roubados. Porque aquela casa, na verdade até uma melhor do que aquela, era para ser sua. Ah, eu estou feliz que agora que eu mudei, pastor, para um lugar chique, foi roubado e não sabe. Porque não era para você morar de aluguel, era para você morar na sua casa. Mas muitos estão felizes morando de aluguel. Como é que Deus vai mudar essa situação? Não tem jeito. Se você está feliz com o que tem. Mas eu vim aqui para dizer que você foi roubado e você tem que fazer alguma coisa a respeito. Amém? Pastor, eu achei que estava tão bem. Eu também. Porque essa palavra chegou para mim primeiro. Eu acabei de mudar, nós acabamos de mudar para um apartamento do dobro do tamanho que morávamos antes. De aluguel. Enganado. Mas o Senhor me disse, acabou. Acabou esse tempo. Para de se alegrar com pouco. Para de se alegrar com as migalhas. Talvez se você está pensando, eu não sei se eu entrei no lugar certo, eu tenho certeza que você entrou no lugar certo. Você veio no lugar certo. Essa palavra não é para todo mundo, é só para quem está aqui. Aleluia. Se você está aqui, essa palavra é para você. Porque nós vamos recuperar tudo que nos foi roubado. Aleluia. Quem foi roubado em alguma coisa aqui? Praticamente todo mundo. Os que não levantaram a mão é porque não sabem que foram roubados. Foram roubados, mas não sabem. A começar para o direito à vida eterna, que você nunca deveria ter perdido. Então todo mundo aqui foi roubado em alguma coisa. A começar pela salvação, que foi recuperada, mas foi roubado. Ao direito de ter tudo à sua disposição. Tudo o que precisa, deseja e sonha, deveria estar à sua disposição. Como foi com Adão no Éden. Mas fomos roubados. Até para receber de volta, precisamos crer e declarar. Segundo está lá em Romanos capítulo 10, versículo 9.
E hoje nós vamos aprender a recuperar o que nos foi roubado. Quem está pronto? Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Daniel, capítulo 4 e versículo 26. Tem gente rindo porque Deus já trouxe a revelação. Daniel, capítulo 4 e verso 26. Oh, Happy Day. Rapaz, quando eu peguei essa, Deus me trouxe essa palavra, eu falei, obrigado, Senhor, porque eu precisava dela. Aleluia. Daniel 4, 26. Eu vou usar basicamente duas versões da Bíblia. Você acompanha na que você tem. Qual é a melhor versão da Bíblia? A que você lê. Tem uma versão que é muito boa, mas você lê? Não, a que você lê é ótima. Amém? Mas se você tem várias, você pode ler várias versões. Eu vou ler na nova versão transformadora. Porque vai transformar. Ou na linguagem de hoje, para facilitar o nosso entendimento, as duas. Diz assim Daniel 4, 26. As raízes e o toco, porém, foram deixados na terra. Isto significa que o Senhor receberá o seu reino de volta quando tiver aprendido que o céu domina. O Senhor aqui é em minúsculo. Ele está falando de você. O Senhor dessa terra somos nós. Deus, Ele nos colocou, ou colocou o homem no centro, no jardim do Éden, e disse, dominai e sujeitai. Nós somos o Deus dessa terra. Ele nos entregou essa terra para dominar, sujeitar e produzir e multiplicar. É nossa. Eu já disse isso, você já deve ter ouvido, o diabo é um sem terra. Porque a terra não pertence a ele. Ele está lá como invasor, ou aqui neste mundo como invasor, mas não pertence a ele, porque não foi dado a ele. Bom, de certa forma foi dado, porque quando Adão obedece à voz da serpente, ele se coloca debaixo da autoridade do diabo e perde o domínio que foi dado a ele. Mas dos filhos, não. Nós não estamos debaixo da autoridade, ou pelo menos não devemos estar, da mentira, das trevas e das ações do mal. Devemos estar debaixo da plenitude da verdade e da vontade de Deus, para que possamos exercer o nosso direito. Mas olha, as raízes foram deixadas para que nós recebamos de volta o nosso reino, o domínio sobre as coisas que estão aqui. Agora, quando é que vai voltar? Quando é que vamos receber de volta aquilo que é nosso? Está no texto. Quando tivermos aprendido que é o céu que domina. Amém. É o céu que domina toda a situação, na terra e fora dela. Aleluia. Há um poder superior a tudo que acontece aqui na terra. E este poder, eu quero te dar uma boa notícia, está a seu favor. Amém. Aleluia. Quando nós entendemos que o céu tem autoridade e tem o poder, porque até quando Jesus estava falando que ele é o mais valente do que o valente, o diabo é valente, ou pelo menos se posta de valente. Mas existe um mais valente do que ele, que foi lá na casa dele, tomou a chave da morte do inferno e disse aqui, acabou essa história. Eu acho que ele deve ter dito assim, vaza. Ou perdeu o Playboy. Versículo, eu vou ler numa outra versão, na linguagem de hoje, diz assim, a ordem do anjo para que deixasse ficar o toco da árvore com as raízes, quer dizer que o Senhor será rei de novo. E esse Senhor não é em maiúsculo. Somos nós. Não está falando de Deus aqui, está falando de nós como senhores desta terra. Será rei de novo, mas só quando confessar que Deus domina o mundo inteiro.
Quando é que você vai tomar de volta aquilo que é seu? Quando confessar, quando reconhecer e confessar que Deus é que manda. Já ouviu aquela expressão? Ordem dá quem pode e obedece quem tem juízo? A gente pode falar um monte de coisa do diabo, mas juízo ele tem, porque ele obedece quando o Senhor manda. Ele se finge, tenta nos levar a não termos juízo, mas ele sabe quem manda. Agora, muito crente não sabe. Tem muito crente que acha que é o diabo que manda, enquanto que quem manda em tudo é Deus. Só assim traremos de volta o que perdemos e que fomos roubados. Vai lá no capítulo de 10, João 10, 10. Você já deve ter lido esse texto pelo menos umas 1000 vezes. João 10, 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, nos diz assim. Mais uma vez estou lendo na Nova Tradução Vivente. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Note que não foi Deus que veio para matar, para roubar ou destruir. Sabe, um dos grandes enganos do diabo é fazer as pessoas pensarem que foi Deus que fez. Não é que Deus está me tratando, está me colocando na pobreza para eu aprender a ser humilde. Está cheio de gente na pobreza arrogante. Não é a pobreza que ensina, é o reconhecimento de quem é Deus e quem somos nós. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Jesus, que estava dizendo aqui, diz: eu vim para dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eita! A sua vida tem que ser plena e tem que ser satisfatória. Você tem que ter satisfação, alegria em viver. Muitos estão sofrendo com enfermidades e estão pensando, mas é assim mesmo, chegou a idade. Aceitou? Fica. Queridos, eu gosto muito de Caleb. Ele com 80, quem tem mais de 80 aqui? Acho que só se aplicaria de Norá, que não está aqui hoje. Ela já passou dos 80, mas graças a Deus que ela está firme e forte. Ele diz, com 80, eu estou tão saradão como se eu tivesse 40. Agora o problema é que tem gente com 40 que está achando que tem 80. Tem gente com 20 que acha que está com 60. Vamos lá. Aonde está o problema? No corpo? Não. No entendimento. Fomos roubados da plenitude de Deus. E precisamos saber disso. E que foi o diabo que roubou, mas que ele já perdeu. Aleluia. E quando você acha que foi Deus que te fez perder, quem quer ir contra Deus? Se Deus que te deu essa doença, e você vai ao médico, você está indo contra Deus. Se você pensa assim. Não, eu acho que foi Deus que me deu essa enfermidade para eu ficar humilde. Então não vá ao médico, morra logo. Porque a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Eu acho que Deus quer que eu morra. Fica à vontade. Nós não podemos ir contra a situação se achamos que aquela situação foi criada por Deus ou permitida num sentido de negligência. Não, Deus não fez, Ele permitiu. Ele só me viu cair e não falou nada para eu cair. Deus não é assim. Se alguém caiu, não foi por falta de aviso. Eu fiz muita besteira na vida. E eu posso dizer, com certeza, sempre alguém estava me dizendo para não fazer. Mas cabeção, caía. Mas graças a Deus, que o Senhor restaurou meu entendimento. Não foi Deus que te fez perder. Não foi, diga assim, não foi Deus que me fez perder nada. Porque Deus é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, dos Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.
A Bíblia diz que tudo que Deus dá é bom. Então para de pensar que foi Deus que está lhe dando coisa ruim. Não, mas Ele me deu aquele carro para eu pagar 78 prestações. Eu creio que foi você na sua força. Porque a vontade plena de Deus é que você comprasse à vista. Deus não quer que você perca nada. Nenhuma perda vem de Deus. Aleluia. Abra comigo em 2 Coríntios 2:11, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Eu creio que ao longo dos cultos, nós vamos tratando de diversas situações. Hoje nós vamos tratar no geral, mas também especificamente sobre uma das questões. Porque não dá para tratar tudo num dia só. Mas eu creio que cada culto nós vamos entender coisas e não vamos cair mais no engano do diabo. Abriu lá em 2 Coríntios 2:11. Diz assim: para que Satanás não tenha vantagem sobre vós, pois conhecemos os seus planos malignos. Quem é que pode alcançar vantagem sobre nós? O diabo. Quando? Quando eu não conheço a forma com que ele trabalha. Se eu for ignorante às astutas ciladas do diabo, eu posso cair sem saber. Só perceber quando eu estou lá embaixo. Obrigado, Tomás. Você precisa conhecer quais são as formas que o diabo tenta e às vezes consegue te enganar. Eu não estou dizendo para você estudar o diabo, estou dizendo para você estudar Deus. Mas estudando sobre Deus, você vai saber o que não é Deus. Quais são as coisas que eu mesmo posso estar pensando ou fazendo que me faz cair, porque aquele buraco foi criado pelo diabo. E a enganação é uma artimanha dele, para a gente cair. Mas diga assim: eu conheço e vou conhecer mais de Deus, para não cair nas ciladas do diabo. Aleluia. Amém. Sabe uma das áreas que o diabo tem enganado pessoas e famílias? Casal casa, constrói uma vida com muito trabalho, muita oração, muito sacrifício, muito esforço, lá na frente separa. Isso é um engano. Vai começar às vezes tudo de baixo. Mas porque Deus não foi bom? Não, porque se deixou enganar, achando que a separação era a melhor solução. Separação nunca é uma boa solução. Ah, mas e Deus quer que eu viva num casamento horrível? Não, nós acabamos de ver que Deus disse lá, Jesus veio para nos dar uma vida plena e uma vida que satisfaz. Então nem tem nenhuma vez plano para Deus viver um relacionamento infeliz. Agora, os dois precisam estar dispostos a entender e aprender o que fazer. Aleluia. Tem uma tática que eu vou revelar hoje, que o diabo usa, especialmente em relação à igreja de Cristo. Decepção. Está sendo desmascarado um engano hoje. Decepção. Responda honestamente. Não tenta responder para me agradar, porque você sabe da resposta. Quem já se decepcionou com igreja ou pessoas de igreja alguma vez? Olha para o lado. Isso é uma estratégia do inferno. E nós caímos. Olha a quantidade, 80% da igreja caiu nesta estratégia do inferno. Porque quando nos decepcionamos com o irmão, ou com a igreja, ou com a entidade, ou com a organização, qual é a primeira reação? Se afastar. Às vezes já sai direto, às vezes só vai se afastando.
É uma estratégia do inferno, que precisamos estar atentos para não cairmos nela. Ah, mas você não sabe o que o irmão fez, você não sabe o que fez comigo também. Mas me mostra o texto na Bíblia que Deus diz para parar de congregar se o irmão chatear. Ao contrário, ele diz, se tem alguma coisa com o irmão, vai lá e resolve. Não, mas nem fala que fui eu que falei. Por quê? Quer ficar vivendo com um bicho dentro? Faraó fez isso. Faraó estava cheio de rã. Quem quer um apartamento, uma casa cheia de rã? Ninguém. E Moisés diz assim, ele clamou, Faraó reconheceu que estava fazendo besteira, clamou a Moisés, e Moisés diz, o Senhor vai mandar tirar essas rãs. Quando é que você quer? Amanhã. Dormiu cheio de rã. E a Bíblia diz que no dia seguinte estava tudo cheirando mal. Não, mas deixa a rãzinha, tadinha da bichinha. Deixa essa situaçãozinha. Porque você não sabe, bota esse bicho fora. Hoje. Decepção com o povo da igreja, com a igreja ou com o povo, é uma das armas do inferno que estão sendo desmascaradas. Ah, mas é difícil. Eu não disse que é fácil. Eu só disse que temos que fazer. Eu só disse que nós temos que nos esforçarmos para fazer. Outra coisa que acontece quando nos decepcionamos com a obra. Uma das coisas é afastamento ou até mudança, saída. E a maioria das vezes é caminho para a pessoa se afastar do Senhor, inclusive. Porque quem não quer obedecer à voz do Senhor, aqui não quer obedecer em canto nenhum. Quer ir para a igreja que prega o que gosta. Onde você viu Jesus pregando o que o povo gostou de ouvir? Mas ele pregou o que o povo precisava ouvir. Uma segunda situação de quem se fica chateado com a igreja, decepcionado, é ficar como peso morto. Eu não vou embora. Também não faço nada. Ninguém pode me obrigar a me expulsar. O lugar é público. Eu estou aqui só para ver o que os irmãos vão fazer. Isso, meu vocabulário chama de peso morto. Oferta? Vai pensando que eu vou dar alguma coisa. Tá bom. Isso é um engano do diabo. Eu estou te ensinando como é que prospera. Sabe por que tanto é um engano do diabo? Porque ele conhece a Bíblia mais do que a maioria dos crentes. Ele sabe que está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Você sabe? Não? Então abra aí para vamos ver. Vai saber agora. Ah, eu preciso decorar a Bíblia? Não, só precisa saber de cor. Olha como diz: não se deixe enganar. Ninguém está lendo, né? Que eu li errado e você não me corrigiu. Note que ele não está dizendo que alguém vai te enganar. Está dizendo que nós podemos nos enganar. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. O diabo sabe disso.
Ele sabe que se deixar o povo chateado com Deus e com a igreja, o povo não semeia. E se não semeia, não colhe. Porque aquilo que eu planto, isto mesmo eu vou colher. Se eu não planto, não colho. Uma das estratégias do diabo não é tirar só o povo da igreja, é deixar o povo na igreja que não crê e não obedece à palavra. Abra comigo em Jó. Lembra de Jó? Antes de Salmos. Capítulo 3 e verso 25. Oh, happy day. Diga assim, eu estou prosperando. Aleluia. Jó, capítulo 3 e versículo 25. Diz assim, mais uma vez, nova tradução vivente. O que sempre temi veio sobre mim. O que tanto receava me aconteceu. Jó 3, 25. Jó 3, 25. Ou uma outra versão diz, o que eu mais temia me sobreveio. Eu tenho medo de ficar pobre. Vai ficar pobre. Eu tenho medo de perder. Vai perder. Eu tenho medo de ofertar, porque senão vou ficar sem. Vai ficar sem. O diabo que veio com esse medo. O diabo que criou essa situação, dizendo, não, esse negócio da oferta, dízimo, meu Deus, já dá o dízimo, já é bom demais, e ainda se der. Porque eu não sou obrigado. E se você der muito, você vai ficar sem. Agora, ele distorce a Bíblia. Porque nós acabamos de ler em Gálatas 6, 7, é que se eu planto, eu colho. Outro texto diz, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Então o que o diabo faz? Não dê. Porque se eu não dou, eu não tenho como receber boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O medo de perder é um engano. O medo de dar é um engano. Não, eu dou, mas vou dar só um pouquinho assim. Vai colher só um pouquinho assim. Segundo Paulo, nos instrui em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 e 7. Abra comigo também Provérbios 11, 24. Diga assim, eu estou prosperando. Aleluia. O diabo sabe que o caminho da tua prosperidade é a semente. Que na sua semente tem muitos frutos. O que ele faz? Ele não pode, escuta o que eu vou lhe dizer. O diabo não pode impedir a sua colheita. Se você pensou que o diabo impediu a sua colheita, saiba que não foi assim. Ele pode impedir a sua semente de ser plantada. Mas uma vez plantada, não tem jeito. Ele não tem força e poder e autoridade para impedir aquilo de multiplicar. O que ele faz? Tenta impedir que você planta. Provérbios 11, 24 nos diz assim: quem dá generosamente se torna pobre. Demorou um pouquinho, mas agora pelo menos já pegou. Você estava conferindo, amém? Não. Quem dá com generosidade se torna mais rico. Mas o mesquinho perde tudo. Note o engano que ele faz. E aonde principalmente ele quer fazer? Na terra boa. Ele diz, não, planta ali, na confusão. Planta ali onde não dá nada. Porque ele sabe, se você plantar na terra fértil, vai dar a 30, a 60 e a 100, ou até muitas vezes mais se crer. Há poder em Deus para fazer a sua semente frutificar, multiplicar
de uma maneira que você vai se surpreender. Deus só não te obriga a plantar. Aleluia. Abra comigo em Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Aleluia. Lucas 10, 19 nos diz assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Amém. Você tem autoridade para tomar de volta. Ele te deu toda a autoridade sobre todo o poder do inimigo. Ah, mas se eu começar a mandar o diabo devolver, ele vai me pegar. Vai, se pensar assim, vai. Mas se você souber que ele não pode revidar, você está livre. Deus já nos deu a autoridade para botar o bicho para correr. E quantos têm dito isso? Têm tido essa convicção? O diabo roubando, metendo a mão na sua carteira, e você, pai, me dê mais. O diabo assim, isso, dê mais mesmo que eu vou pegar mais. Você tem que dizer, tira a mão do que é meu. Tira a mão do que é meu. Diga assim, diabo, tira a mão do que é meu. Aleluia. Tudo aquilo que o diabo roubou, você vai tomar de volta. Se crer e se falar. Não, eu creio, mas se não abrir a boca não vai acontecer. Por causa de um princípio de Deus, que aquilo que eu creio, eu tenho que falar. Eu não acho que é assim. Então leia a Bíblia e aprenda na Bíblia. Porque a Bíblia diz, crie, por isso falei. A fé sem obras é morte. Se eu creio e não falo, de verdade eu nem tenho fé. Abra comigo em Êxodo 22, 1. Diga assim, eu já estou prosperando. Êxodo 22, 1. Note que nós lemos agora em Lucas, Deus te deu autoridade para tomar de volta. Mas quantos estão exercendo esta autoridade? Poucos. Nós precisamos acreditar que a Bíblia é a verdade. Êxodo 22, 1 diz assim: se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar o animal ou vendê-lo, o ladrão pagará 5 bois para cada boi roubado e 4 ovelhas para cada ovelha roubada. Quanto ele te roubou? R$1.000. Tem que pagar 5. Não, pai, eu oro para aqueles R$1.000 volte para minha conta. Você tem direito a 5. Amém. Verso 2. Se um ladrão for pego em flagrante arrombando uma casa e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Você não vai ser culpado de mandar o diabo embora. Não, mas e se eu mandar o ladrão embora e ele for reclamar? Vai reclamar. Você não é acusado, não é culpado de mandar ele embora. Aleluia. Deus é bom. 4. Se alguém roubar um boi, ou um jumento, ou uma ovelha, ou animal for encontrado vivo, em poder do ladrão, ele pagará o dobro do valor do animal roubado. Que você pode ler, você vai ler o resto do texto. Nunca aquele que roubou devolve a mesma coisa. Sempre tem que devolver mais.
sempre. Então não peça só o que foi roubado. Peça o seu direito de receber mais do que foi roubado. Aleluia. Verso 7. Se alguém entregar os valores ou bem a um vizinho, para que este os guarde, e eles foram roubados da casa do vizinho, o ladrão, se for pego, restituirá o dobro. Não, eu emprestei o dinheiro, mas o cara faliu. Não interessa, vai devolver o dobro. Porque quem faliu, talvez aquela pessoa que você emprestou dinheiro, foi uma ação do diabo. Então não interessa se roubou da tua mão ou roubou da mão de alguém que você deu. Vai ter que devolver. Eu tenho 10 mil, 20 mil dólares, 10 mil dólares. Que eu emprestei para uma pessoa, 10 mil dólares. E ele perdeu tudo e não me devolveu. E eu estava assim, fazer o quê, né? Agora eu aprendi o que eu vou fazer. 10 mil dólares a dinheiro de hoje deve ser 31 mil reais. Bota 60 na minha conta e cala a boca. Seu diabo. Ah, mas ele perdeu tudo. Eu fiz isso, eu pus na mão de alguém e esse alguém foi roubado. Não interessa, eu quero meus 62 mil e acabou a conversa. Bora trazer de volta. Ah, eu já dei como perdido. Decida recuperar. Que história é essa? Da gente ficar aceitando. Estava sendo roubado, sabia, mas não tinha. O primeiro assunto é, eu não sei que fui roubado. O segundo é, eu sei que fui roubado, mas não faço nada. Eu não vou bater na pessoa, vou bater no diabo, que vai me devolver o dinheiro. Porque foi ele que roubou. 1 Pedro 5,8 diz que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como leão. Não, mas eu fui mandar ele pegar, devolver, ele veio, cala a boca. Ele ruge como leão, mas ele não é um leão. Começar como, assim, vem cá, eu te apresentar aqui o leão. Leão, aqui ó, miau. Esse que está tirando foto aqui em cima, agachado ali, não é profissional, né? Porque o cara para agachar desse jeito para tirar foto tem que ser profissional. Fomos ao Simba Safari. Eu, Tereza e os três, os meninos atrás. Não, essa não, né? Essa não. Mas foi essa que eu lembrei agora. Quantos querem saber como é que foi a história no Simba Safari? Lembrei dessa história ontem com o irmão dele. Estávamos lá no Simba Safari, naquele tempo que os leões ficavam soltos e circulavam ao redor do carro. Ele tinha 9 anos. Aí o irmão, de brincadeira, começou a dizer, aí seu leão! O leão, você acha que ouviu essa conversa? Dentro do carro, com o vidro fechado? Não é o que acontece, é o que você crê que acontece. Esse é o problema. Se você crê que acontece, aí o leão, uau! Ele para! Aí o irmão, cheio de compaixão, isso mesmo, leão! Aí o leão, uau! Aquele que se finge de leão está fazendo barulho, chama o leão de verdade. De verdade, o carro tremia a cada rugido dos leões. Era impressionante. Assim é a voz de Deus quando você fala a ela. Treme o inferno. Mas se ficar com medo, não funciona. Aleluia. Ele faz barulho, mas não é o leão. Eu citei um texto, abra comigo lá em Mateus 13, 19. Um engano.
é decepção do povo de Deus com a igreja de Cristo. O diabo tentando pôr medo, o diabo tentando dizer que você vai perder, o diabo tentando fazer você se afastar da igreja. Isso é uma estratégia do inferno. E você precisa entender isso, para que você pare de ser roubado. E recupere aquilo que é seu. Mateus 13,19 diz assim: as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Sabe quando a pessoa está na igreja e fica no WhatsApp? No Facebook? Semente está sendo lançada. Hã? Ele falou o que mesmo? Eu não sei por que minha prosperidade não chega. Eu sei. Fica no WhatsApp. Fica no Facebook. Vai vendo e-mail. Fica de conversinha. Graças a Deus que nessa igreja, não vou dizer que nunca acontece, mas quando acontece eu já logo corrijo. Mas, queridos, eu passei anos em igrejas que eu sentava na frente, porque eu detestava sentar atrás, porque eu não conseguia prestar atenção no culto. Era uma conversa fiada. Graças a Deus, nessa igreja, às vezes acontece, mas a gente quer matar esse bicho, bem morto. Aleluia. As sementes estão sendo lançadas. A palavra que muda a sua vida está sendo lançada. Não se distraia. Então o pastor não viu. E daí? Quem perdeu foi você. E se eu não vi? O que muda na minha vida? Nada. Mas e na sua? Aleluia. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Estou no verso 19, no verso 20. As que caíram em solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Oh, aleluia! Mas não tem raiz. Pula de igreja em igreja. Esse é aquele que recebe a palavra de Deus em tudo quanto é igreja, mas em nenhuma cria raiz. Nunca dá fruto. É o que está no verso 21. Contudo, uma vez não tem raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Se você não tem um pastor que você possa abrir o seu coração, você está como esse terreno rochoso. Ah, eu tenho 1 zilhão de pastores, mas nenhum você confia. Não tem raiz. Pastor, você quer saber minha vida? Eu não. Mas se você precisa de ajuda, eu posso te ajudar. Ou os pastores aqui podem te ajudar. E ninguém aqui tem prazer ou tem tempo para ficar sabendo da vida dos outros. Mas quando necessário, precisamos saber o que está acontecendo para ajudar a mudar. Aleluia. Ah, mas eu já me decepcionei tanto. Não deixe as decepções do passado, com pastores, com liderança, com igreja, impedir um futuro glorioso que Deus tem para você. Não deixe abusos financeiros que fizeram com você em outras igrejas fazer com que você retenha a sua mão, porque se nós semearmos pouco, pouco colheremos. Oh, happy day. Sabe que a autoridade que Deus te deu é muito maior do que as habilidades que você conquistou no seu trabalho, nas suas coisas. Autoridade. Você tem a autoridade, assim, eu tenho autoridade para recuperar o que eu fui roubado. Pastor, manda aí o diabo devolver para mim. Não, a Bíblia diz que você que tem que fazer. Nós vamos orar e vamos crer. E eu creio que nós vamos unir a nossa fé. Porque a Bíblia diz que aquilo que dois ligarem na terra será ligado no céu. E nós vamos concordar. Mas note que precisa de dois. Eu sozinho tenho muito pouco efeito sobre a sua vida. Nas coisas do seu particular. Mas se unirmos a nossa fé, se unirmos o nosso entendimento,
tudo vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Diga assim: eu vou ordenar tudo que foi roubado a me ser devolvido. Eu estava vindo para cá e a palavra que veio é: nós vamos ordenar a reintegração da posse. Eu fui estudar. Eu falei, ok. Eu peguei um texto na nossa legislação, no Código Civil brasileiro, que fala de reintegração de posse. Tem advogado aqui? Lá atrás, quem mais? Ali. Quando alguém me toma algo que é meu por direito, eu posso reintegrar a posse? Sim ou não? Advogados? Pode. Alguém invade a sua casa ou a casa de alguém. Automaticamente o juiz manda devolver. É assim? Não. Não. Você pode concordar, você pode deixar. O que precisa? Fazer uma petição para que a posse lhe seja devolvida. Sabe o que é petição? No nosso mundo espiritual, oração. Uma demanda. Alguém que teve o seu imóvel tomado, invadido, ele não vai sugerir a devolução. Ele não vai gemer pela devolução. Ele vai demandar a sua devolução. E olha o texto que eu encontrei, muito interessante. Está falando sobre retomada de posse. Esbulho, nome bonito para pôr em filho. Não, brincadeira. Esbulho é o ato pelo qual o proprietário perde a posse da coisa por ato de terceiro, que a toma sem qualquer direito. O que o diabo te roubou, não tinha direito de fazê-lo. Sem qualquer direito inerente sobre o bem e sem qualquer direito que legitime o seu ato. Neste caso, o exemplo aqui era um imóvel. O requerente deve pedir a devolução. Aquele que teve o imóvel ocupado ou o bem roubado tem que pedir a devolução. No Código 1210 do Código Civil, trata desse caso. Diz que o proprietário tem direito a ser restituído na posse, neste caso do imóvel, se tiver receio de ser molestado. O Código 560 do nosso Código Civil diz que o proprietário tem direito de ser reintegrado na posse do imóvel no caso de roubo. E tem uma outra, eu acabei não copiando e colando aqui. Se esta apropriação indébita trouxe prejuízo, quem tomou tem que devolver com juros e correção. Concordando com o que nós lemos na Bíblia. O diabo te roubou, ele tem que devolver com juros e correção. Ah, tem 20 anos que o diabo me roubou. Vai ter que devolver com juros e com correção. O principal não, nós lemos na Bíblia que ele devolver 5 vezes, 2, 3, 5 vezes mais. Mais a correção. Eu tive um carro roubado. Eu comprei um carro que eu não sabia que era roubado, numa loja. Eu fui fazer o seguro, a seguradora me pediu 4 vezes para fazer a vistoria. Eu achei aquilo estranho. E eles me disseram, vá, dá uma passada no Detran, se tiver tudo liberado lá, você traz o documento e a gente faz o seguro. Eu, muito inocente, porque acreditava que tudo estava certo, afinal eu tinha comprado numa loja, fui até o Detran e aquele carro ficou apreendido. Porque havia sido roubado e chassis adulterado. E eles deixaram o carro comigo enquanto era o processo, minha filha pequena tinha acabado de nascer.
Eu agoniado com aquela história, mas como Deus estava me prosperando, o que eu fiz? Comprei um outro carro e deixei aquele carro para trás. Até o dia que me chamaram para entregar aquele carro. E eu pensava assim, dá muito trabalho esse negócio de entrar com processo. Eu havia pago, estou falando de 30 anos atrás, o ano que minha filha nasceu, 1987, eu paguei naquele carro R$ 1.500. E deixei para lá, eu comprei outro carro, falei, dá muito trabalho. Sabe, muitos estão assim, dá muito trabalho orar. Dá muito trabalho pedir. Eu estou ganhando em outras áreas, deixa. Aquilo não é importante. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer, o que é seu por direito, você tem que ir atrás. Passado acho que uns 4 anos, eu conversando com a esposa do meu chefe, que era advogada, ela falou assim, por que você não entra? Eu falei, porque dá trabalho. Ela diz, não dá não, você só precisa crer. Não usou essa expressão, você só precisa querer. Eu falei, é assim, é. E aí fui no escritório dela, contratei eles como advogados para ir atrás. Passado 1 ano e meio, eu ganhei a ação. Aqueles R$ 1.500 viraram uma indenização de R$ 12.000. Por quê? Porque era juro, correção e mais multa. Mas eu tive que tomar uma ação. O diabo te roubou. E se você tomar uma ação em convicção e oração, ele vai te devolver e você vai se surpreender com aquilo que você vai receber. Ele vai te devolver. Amém? Agora, você precisa reivindicar. Abra comigo em Gênesis 14:14. Deixa para lá. Não, entrega na minha mão que eu vou atrás. Porque aquilo que é bênção para o povo de Deus, nós não podemos deixar para trás. Gênesis 14:14 diz assim: quando Abraão soube que o seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer, meu Deus, tem que ler aos poucos, né, porque é um nome tão... até alcançá-los em Dan. Note que não era nem Abraão com ele mesmo, era alguém que estava debaixo da autoridade dele. Porque mexeu com alguém na minha casa, mexeu comigo. 15. Onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abraão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe Ló de volta, o seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Precisou de uma ação de fé, uma atitude. Abraão, para nós, é o nosso pai da fé. Abraão, quando viu que alguém estava metendo a mão no que era dele ou da família dele, diz, vou tomar de volta. Você precisa ter essa mesma indignação para tomar de volta. Aleluia. Com juros. Mateus 25:27, está falando daquele senhor que deixou os seus bens e a sua moeda ao comando de pessoas. Quando ele voltou, ele foi cobrar o que tinha deixado. Porque tem pessoas que estão pensando, esse negócio de cobrar juro não é de Deus. É sim. Se alguém te roubou, você tem direito a receber com juro e correção. Mateus 25:27 fala assim, o Senhor perguntando para aquele homem que tinha cuidado do dinheiro dele, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu tinha recebido juros.
O próprio Senhor espera que se alguém fica com o que é dele, que devolva mais do que recebeu. E nós, como filhos de Deus, temos que ter o mesmo entendimento. Se alguém ficou com o que é meu, tem que devolver com juro. Ah, mas eu não quero. Fica livre, mas você tem direito. Aleluia. Provérbios 6:30 diz assim: pode-se encontrar desculpa para o ladrão que rouba porque está com fome. Ainda assim, se for apanhado, terá que pagar 7 vezes o que roubou. Não importa porque alguém te tirou ou te roubou, vai ter que devolver mais do que levou, e juros e correção. Agora, qual é a artimanha do diabo? Fazer você não saber que foi roubado. Saber que foi roubado, mas não fazer nada a respeito. E criar mágoa em relação às coisas do Senhor. Porque muitos, ao receberem de volta o que foram roubados, roubam a Deus. Queridos, Deus não quer que você perca, Ele quer que você cresça. Deus quer que você avance. Amém? Você pode ficar em pé? Eu quero orar e eu quero que você ore. Eu quero que você, com sabedoria e ousadia, levante a sua voz e declare que aquilo que você foi roubado vai voltar, e vai voltar mais do que foi. Eu creio que nós vamos ter temos já recebido muitos, mas muitos mais testemunhos de pessoas que vão dizer: pastor, eu me levantei com convicção, com ousadia, eu orei, eu declarei, e aquilo que eu havia perdido há muitos anos voltou para minhas mãos. E voltou muito mais do que eu perdi. Agora, não deixa mágoas do passado com a igreja te impedir de ter fé, te impedir de saber que você pode e deve semear para a grande obra do Senhor, mas claro que também vai trazer benefícios a você. Amém? Fecha seus olhos, mas abra sua boca. Porque eu falo para fechar o olho, você não ficar olhando para o vizinho. O vizinho não vai mudar a sua vida, a sua oração vai. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que o ladrão que nos roubou vai devolver, e vai devolver multiplicado, vai devolver com juros. Eu ordeno agora: Satanás, tira tuas mãos daquilo que é meu, daquilo que me pertence, daquilo que você me roubou, daqueles 10 mil dólares, daqueles vários investimentos que eu fiz, de tudo aquilo que você tirou, vai devolver com juros. Empresas que você roubou dos meus irmãos, vai ter recuperado, vai recuperar de volta. Processos serão cancelados, dívidas serão quitadas, e vão receber ainda indenizações, vão receber processos que estavam pendentes, multiplicados com juros e correção. Cliente que não paga vai te procurar e vai dizer: eu quero pagar, quanto é que eu tenho que pagar? Eu vou resolver. Pai, obrigado, porque nas nossas mãos chegará abundantemente, transbordantemente, e nós não vamos deixar de honrar ao Senhor, de honrar a tua obra, de honrar a tua casa, porque o Senhor nos ensinou a não deixar coisas do passado, a mágoas do passado nos impedirem de fazermos a obra do Senhor, de fazer para ti, porque sabemos que o melhor ainda está por vir. Aleluia, aleluia. Diga assim: eu vou recuperar aquilo que me foi roubado, multiplicado, com juro e correção, e eu vou ser fiel a Deus em tudo que eu receber. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Pai, eu te rendo graças, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. Pai, obrigado pela tua palavra, que é fiel e verdadeira. Que eles têm um texto que diz que o povo preparou um navio para ir pegar ouro em Ofir. Você já ouviu o ouro de Ofir? O povo preparou um navio para ir buscar ouro. O navio não chegou a nem sair do porto.
O nome do porto era coluna vertebral. Nós precisamos ter uma estrutura forte, porque o ouro estava disponível, mas eles não tiveram estrutura para buscar. Eu oro para que você desenvolva estrutura, para que você desenvolva uma capacidade de ficar firme, de permanecer, para receber e recuperar e ganhar ainda mais do que você sonhou ou imaginou. Porque Senhor, te deu habilidades, te deu força, te deu capacidade para multiplicar, para produzir riqueza, como Ele disse lá em Deuteronômio 8:18. Pai, eu oro, Senhor, por capacidade aumentada. Eu oro, Senhor, por estrutura no meio do Teu povo, para que permaneçam firmes, para que se rendam a Ti com segurança e firmeza e tomem de volta aquilo que é deles. E eu oro, Senhor, para que nenhuma família seja destruída, para que dinheiro não venha trazer danos. Pai, que eles possam se unir para receber, porque a casa dividida não subsiste. Pai, eu oro por famílias fortes, marido, mulher e filhos andando no mesmo entendimento, na mesma disposição. Pai, eu sei que o Senhor está preparando um derramar ainda maior de bênçãos, e nós vamos receber, e nós vamos crescer. Seremos conhecidos como o povo mais rico dessa terra, porque temos o Deus mais rico dessa terra. E eu te rendo graças em o nome de Jesus. Aleluia.